Eu nunca acreditei em nada que escapasse do mundano. Verdades sobrenaturais, lendas de assombrações, maldições, coisas que nossa mente insiste em criar para preencher os vazios do desconhecido. Sempre fui pragmático, com os 2 pés fincados na lógica, mas agora, ao escrever estas palavras, percebo que há lacunas no mundo que a razão simplesmente não consegue dominar. Essa é a minha tentativa de colocar em palavras o que vivi, embora ainda não saiba se posso acreditar em minha própria sanidade. Compramos aquela propriedade porque representava um projeto. Após anos vivendo no caos sem fim da cidade grande, Carol e eu queríamos algo mais calmo, algo para colocar nossas mãos e transformá-lo em lar. Era uma fazenda antiga, construída há mais de um século, com um belo campo aberto e um celeiro enorme, apesar de claramente desgastado pelo tempo. Sabíamos que haveria muito trabalho a fazer, mas estávamos animados. No primeiro mês, dedicamo-nos à casa principal, deixando o celeiro para depois. Ele era basicamente uma estrutura vazia, cheia de caibros retorcidos e prateleiras cobertas de poeira, uma lembrança de uma época em que os antigos donos criavam gado e armazenavam feno. Quando chegou o momento de finalmente reformá-lo, contratamos uma equipe para limpar e restaurar a estrutura. Foi um dos operários que encontrou a porta. Quase oculta sob uma camada de madeira podre no chão do celeiro, havia uma pequena entrada trancada. Uma abertura quadrada, não maior que 1 metro por 1 metro. Quando a vimos pela primeira vez, Carol ficou curiosa, sorrindo como uma criança que encontrara um mistério antigo. Eu também estava intrigado, mas algo naquela porta me incomodava. Estava enferrujada, mas sólida, como se alguém tivesse dedicado muito esforço para garantir que ninguém a abrisse. Depois de 3 tentativas frustradas, nós mesmos resolvemos abri-la. Lixamos a fechadura e, com uma boa dose de força e alavancas, conseguimos forçar o trinco. Carol sorriu, brincando sobre descobrirmos tesouros, mas quando a tampa finalmente se abriu, um cheiro sufocante de mofo e algo mais indigesto atingiu nossos narizes. Descemos por uma estreita escada de pedra, levando lanternas. Logo vimos que havia um pequeno cômodo, não maior que 4 metros quadrados. Mais do que o cheiro, foi o que vimos nas paredes que me fez paralisar. De início, pensei que fossem rabiscos infantis, feitos com um carvão ou talvez até com os dedos sujos de fuligem. Mas à medida que minha vista se ajustava à fraca luz, eu pude ver o que eram realmente. Desenhos grotescos. Eram figuras humanas, múltiplas, a maioria deformada. Havia crianças com olhos grandes demais e membros longos e finos, mãos que terminavam em pontas afiadas. Atrás delas, sempre havia algo maior. Uma sombra de corpo desproporcional acompanhava todas as imagens, parecendo espreitar. Carol, horrorizada, notou que alguns desses rabiscos estavam esculpidos na pedra. Eles eram antigos, talvez tão antigos quanto o próprio celeiro. No centro do cômodo, no entanto, encontrava-se algo ainda pior. Havia brinquedos. Ursos de pelúcia sem olhos, bonecas despedaçadas, soldadinhos de madeira queimados pelas pontas. Eles estavam dispostos em um círculo, como se formassem alguma espécie de ritual. Carol foi a primeira a falar, sussurrando quase inaudivelmente. Quem deixou isso aqui? Nós saímos rapidamente, subindo a escada e fechando a porta atrás de nós, como se aquilo fosse suficiente para afastar a estranheza daquela descoberta. Passamos o dia todo discutindo, levantando teorias. Talvez fosse algo feito por crianças dos antigos donos, uma brincadeira, ou, como Carol sugeriu, uma espécie de tradição supersticiosa local. Após muitas conjecturas, decidimos não tocar nos itens ou nos desenhos. Nossa única conclusão foi que tudo aquilo deveria ser deixado como fora encontrado. Mas essa decisão não trouxe paz. Naquela mesma noite, enquanto Carol dormia ao meu lado, eu ouvi. Era suave, quase indistinguível a princípio. Achei que fosse o vento uivando pelos campos. Mas logo ficou mais claro. Risadas. Risinhos agudos, infantis, como se houvesse um grupo de crianças brincando ao lado de nossa janela. Travei na cama, meu corpo gelado, ouvindo enquanto as risadas se tornavam mais altas. Levantei-me e fui até a janela no corredor.
Do lado de fora, à luz pálida das estrelas, eu podia ver o celeiro. Por um momento, tudo foi quietude. Mas então, juro por tudo que é sagrado, vi uma sombra se mover atrás das frestas das tábuas. No dia seguinte, Carol também ouviu. E no seguinte, os ruídos não eram mais apenas risadas. Passos ressoavam no madeiramento do celeiro, como se algo pequeno e ágil se movesse por lá. Nos aventuramos novamente até a porta, dessa vez querendo nos convencer de que aquilo era imaginação. Sons carregados pelo vento, ecos de animais vagando. Porém, ao abrir novamente o quarto subterrâneo, percebemos que algo havia mudado. Os brinquedos estavam em posições diferentes. As bonecas que antes olhavam para o centro do círculo, agora estavam alinhadas voltadas para a porta, como se esperassem por nossa entrada. Foi Carol que notou o pior. Contra uma das paredes do cômodo subterrâneo, surgiu algo novo. Um desenho fresco de duas figuras humanas. Não havia dúvida de que eram nós dois. Meus cabelos curtos e magros, o coque bagunçado de Carol. Estávamos desenhados de forma simplificada, mas havia algo abaixo de nós que era impossível ignorar. A mesma sombra deformada que permeava todos os outros rabiscos observava nossa imagem, braços abertos como se nos envolvesse. Abandonamos a casa poucos dias depois. Nem mesmo tivemos coragem de voltar para buscar nossas coisas. Trancamos o celeiro, vendemos a propriedade pela metade do preço e nunca olhamos para trás. Ainda ouço as risadas em alguns pesadelos, mas Carol diz que isso é coisa da minha cabeça. Ela tenta ser forte, mas às vezes vejo como olha pela janela durante a noite e percebo que também não se separou completamente do que deixamos ali. O celeiro continua em seus campos silenciosos, à espera do próximo morador. À espera de quem será o novo personagem naquela horrível história que, sinto isto profundamente, nunca realmente terminou. Eu não acreditava nas histórias. Como a maioria dos jovens da vila, eu tinha convicção de que aquelas histórias de círculos de fogo não passavam de superstições exageradas de nossos avós, coisas inventadas para justificar o que ninguém conseguia entender naquela época de ignorância. Meu nome é Ivan, e foi só depois de herdar as terras da minha família que meu ceticismo começou a esmorecer. Não por falta de explicações plausíveis, mas porque a realidade se mostrou mais terrível do que eu jamais poderia imaginar. Tudo começou no início da colheita, como sempre acontecia. O sol brilhava sobre as vastas plantações que pareciam um mar ondulante de trigo dourado. Quem observasse a fazenda sob aquele céu limpo, diria que era o próprio paraíso na terra. Mas a verdade é que a minha herança não era apenas um pedaço fértil de terra. Ela vinha com um peso, um segredo que ninguém na família ousava admitir em voz alta. É melhor não mexer com isso, Ivan. O campo tem sua vontade, meu tio dizia, com olhos cansados e enigmáticos. Eu era jovem e achava que sabia mais. Quando a primeira noite da colheita chegou e vi as chamas no horizonte, meu coração parou por um momento. Foi como se o mundo ao meu redor tivesse congelado. Um círculo perfeito, com cerca de 20 metros de diâmetro, ardia lentamente no meio da plantação. Não era um fogo comum. Ele dançava com uma cor difícil de descrever, como se o laranja das chamas estivesse misturado com algo etéreo, quase sobrenatural. Mas foi o silêncio que mais me perturbou. Não havia estalos da palha queimando, nenhuma fumaça subindo ao céu. Apenas a luz sinistra e aquele formato perfeito, perfeito demais para ser obra da natureza. Deve ser um vândalo, pensei. Era mais fácil do que admitir as histórias que os antigos contavam. Falei com os trabalhadores no dia seguinte, mas ninguém quis comentar. Eles apenas balançavam a cabeça, trocavam olhares entre si e murmuravam algo sobre os círculos voltarem. Ora, como assim voltarem? Quem disse que já tinham ido embora? Decidi instalar câmeras naquela noite. Se fosse obra de algum engraçadinho da vila, eu saberia. Na madrugada, fui despertado pelo barulho de um colhedor arrancando as portas do celeiro aos gritos. Ele dizia ter visto alguma coisa no campo, algo que não era humano. Peguei minha espingarda e corri para a plantação, com a lanterna tremendo em minhas mãos. O círculo estava lá novamente,
idêntico ao da noite anterior. Mesmo tamanho, mesmo brilho macabro. Mas algo estava diferente. Dessa vez, no centro das chamas, havia um buraco negro como breu. Não era um buraco qualquer. Parecia pulsar, como se fosse uma ferida aberta, viva. Olhar para ele fazia meu estômago revirar, como se algo lá dentro me encarasse de volta. Ainda assim, fui até o local no dia seguinte. Estava decidido a resolver o mistério. Para minha surpresa, não havia sinal de que ali se formara um círculo de fogo. Nem cinzas, nem sinais de que algo havia queimado. Apenas as marcas frescas de um círculo perfeito, como se algo esmagador tivesse passado por ali, achatando tudo que estava no caminho. Era impossível. Era contra toda lógica. Mas eu insistia em recusar as possibilidades mais absurdas. Então, naquela noite, assisti às filmagens da câmera que instalei. Quando o círculo apareceu, precisamente às 2h47 da madrugada, a tela ficou distorcida. Linhas verticais, como as de uma televisão antiga com interferência. E então, por uma fração de segundo, algo apareceu no monitor. Não consegui distinguir claramente, mas havia algo alto, magro, com um movimento que não parecia natural para nenhuma criatura que eu conhecesse. O vídeo terminou abruptamente, como se a câmera estivesse simplesmente destruída a partir daquele momento. Ainda assim, eu estava relutante em aceitar aquilo que começava a se formar em minha mente. Mas as coisas pioraram quando trabalhadores começaram a desaparecer. Primeiro foi o Miguel, depois 2 outros. Era sempre a mesma coisa. Deixavam a casa de madrugada, como se fossem atraídos por algo, e nunca mais voltavam. Alguns dias depois, os corpos eram encontrados em um estado horrível, bem onde o círculo havia surgido. Não posso descrever o que vi, mas lembro do cheiro. Aquele odor de carne queimada e algo podre, misturado ao enxofre. Não parecia humano, nem mesmo animal. Foi então que comecei a investigar os registros antigos da fazenda. Os arquivos estavam escondidos no porão de minha casa, em um baú que ninguém mexia há décadas. Neles, encontrei algo que nunca foi mencionado por meu pai, meu tio ou qualquer outra pessoa da vila. Desde o primeiro dono das terras, no início do século XIX, os círculos de fogo aconteciam todos os anos. De início, eram considerados fenômenos naturais, mas a frequência e perfeição dos sinais perturbavam até mesmo os mais fervorosos religiosos da vila. Durante a escravidão, alguns escravos desapareciam misteriosamente sempre perto dos círculos. Depois, em gerações mais recentes, os desaparecimentos envolviam trabalhadores ou membros da família que insistiam em investigar o fenômeno, mas ninguém jamais retornou com respostas. Percebi tarde demais que havia algo terrivelmente errado naquele local. Os círculos não eram queimaduras, e com certeza não eram obras de vândalos. Aquilo era um portal. Para onde, eu não sei dizer. Mas o que quer que estivesse do outro lado parecia ansiar por alguma coisa. Era quase como se os círculos estivessem convocando sacrifícios, abrindo passagens muito cuidadosamente para permitir algo. Na última noite da colheita, decidi observar o círculo de longe. Não sei por qual motivo, talvez por medo ou pura insanidade, mas algo em mim queria respostas. Esperei no celeiro, de onde podia contemplar o campo. O círculo apareceu no mesmo instante de sempre, banhado naquele fogo doentio. Ouvi um zumbido crescente, um som vibrante que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. A terra tremeu, e então o vi. Uma silhueta alta, retorcida, saía lentamente do buraco central. Seu corpo parecia estar envolvido em sombras, mas seus olhos, seus olhos, brilhavam como 2 brasas, com uma fome primordial que me fez sentir pequeno, insignificante. Não sei como, mas senti que ele olhou diretamente para mim, mesmo a muitos metros de distância. Minha mente gritava para fugir, mas meu corpo não conseguia reagir. Tudo o que consegui fazer foi observar, paralisado, enquanto ele se erguia, estudava o campo e, com um único passo, desaparecia de volta na escuridão do círculo. Quando o sol nasceu, o círculo havia desaparecido sem deixar rastros, como sempre. As plantações intactas. Eu sobrevivi.
mas carrego comigo o peso de saber. Esses portais não são castigos divinos ou lendas para assustar crianças. Eles são janelas, portas para algo além da compreensão humana. E o que quer que esteja do outro lado parece cada vez mais interessado em nossa realidade. Hoje sou o último sobrevivente de minha família. Todos os outros sucumbiram de uma forma ou de outra. Talvez alguém um dia comprará ou herdará essas terras, assim como eu herdei. E quando isso acontecer, eles verão os círculos. Sentirão o silêncio pesado das noites, o cheiro no ar que antecede as aparições. E talvez, como eu, eles percebam tarde demais que existem coisas que deveriam ser deixadas intocadas, desconhecidas para o bem de nossa própria sanidade. Dizem que todo lugar carregado de história esconde seus segredos, mas a fazenda que comprei em um leilão parecia guardar mais do que apenas ecos do passado. Desde o primeiro dia, os vizinhos, poucos e distantes, pareciam cautelosos comigo. Avisaram-me para não mexer no poço. Deixe aquele lugar em paz, disseram, enquanto ajeitavam seus chapéus de palha ou desviavam o olhar, como se falar do poço fosse perturbar algo invisível no ar. Confesso que dei risada. Sou um homem prático, movido por lógica, e essas superstições de interior nunca me afetaram. O poço ficava bem no centro da fazenda. Vieiras de bambus secos formavam um semicírculo em sua volta, e as tábuas que o vedavam estavam tão envelhecidas que pareciam combinar com as correntes de ferro que o lacravam, ambas velhas, enferrujadas, mas inexplicavelmente firmes. O local exalava um cheiro estranho, quase doce, mas ao mesmo tempo podre, como flores mortas misturadas à fumaça de incêndios antigos. Havia algo de desconfortável naquele lugar, eu admito. Mas eu não tinha tempo para essas coisas. A seca, implacável, esgotava tanto o meu humor quanto minhas economias. O solo esturricado da fazenda estava morto e os animais mal conseguiam encontrar poças para lamber. O pequeno reservatório que enchia com água trazida de caminhões-tanque era insuficiente para manter a vida por muito tempo. Então desci até a entrada do poço, uma tarde, com um pé de cabra na mão e um desejo quase desesperado. Fecharam o poço por medo, claro. Qualquer um podia ver isso. Acidentes acontecem, crianças caem, animais se perdem dentro dessas profundezas sem fim. O poço é maldito. Talvez amaldiçoado pelas mentes fracas de quem acredita em contos de terror. As tábuas não cederam facilmente, mas depois de uma hora inteira de suor e maldições murmuradas, consegui arrancá-las uma por uma. O clangor das correntes sendo removidas reverberou por metros ao redor, e um silêncio profundo e absoluto se entrou como uma pedra sobre meu peito. Juro que naquele instante todos os sons desapareceram. Os grilos, o vento, até as folhas mortas, que sempre dançavam ao redor, pareceram petrificadas. Hesitei. Por um segundo, pensei em desistir. Então removi o último pedaço de madeira. O buraco escancarou-se na minha frente, negro como uma boca aberta. Inclinei-me para espiar, mas era como olhar para o fundo de um abismo sem fim. A lanterna que trouxe comigo iluminava algo lá embaixo, mas o feixe apenas se perdia nas sombras densas e opacas que pareciam absorver a luz. Então o cheiro subiu. Era horrível, inegavelmente errado. Não era o odor de águas paradas ou o comum cheiro de um poço abandonado. Não, era algo que eu nunca havia sentido. Era antigo, como se algo estivesse fermentando ali desde que o mundo era jovem. E ao mesmo tempo, havia algo de vivo naquele odor, algo que me fez recuar instintivamente. Ainda assim, a necessidade foi maior. Peguei um balde velho de metal preso a um cabo e joguei-o. Ele desceu por 5, 10, talvez 15 metros antes de encontrar algo. Água. Sim, eu ouvi o som que queria. O tilintar do balde contra a superfície molhada. Uma alegria fugaz tomou conta de mim. Enfim, uma saída para minha miséria. Era apenas água, nada mais. Eu subi às pressas o balde com a manivela.
sentindo a madeira antiga ranger sob a força que aplicava. Porém, mal pude conter meu nojo quando vi o que estava no balde. Não era água, era um líquido escuro, espesso, que me lembrou óleo queimado misturado com sangue coagulado. Ele grudou nas laterais do balde e escorreu como se tivesse vida própria. O cheiro subiu novamente, dessa vez mais denso, mais sufocante. Tratei de jogá-lo fora, tentando ignorar o desconforto crescente na base de minha espinha. É só sujeira acumulada, pensei. Talvez fosse necessário limpar o poço primeiro. Sim, era isso. Mas naquela noite, ouviu-se o primeiro som. Eu estava dormindo quando acordei sobressaltado. Não sabia dizer o que tinha me acordado no início. Parecia apenas um pesadelo que tinha evaporado no momento em que abri os olhos. O mundo do lado de fora da cabeceira estava quieto. Só depois de alguns segundos percebi que havia um som distinto. Algo distante. Um som molhado, como um gotejar. Mas ao mesmo tempo era irregular. Não como água caindo de um cano, mas algo vivo, algo se movendo. Levantei-me e olhei pela janela do quarto, de onde se tinha uma vista direta do poço. Não havia nada lá. Escuridão. Porém, algo me fez congelar ao ver as árvores ao redor do poço. Seus galhos pareciam dobrados em direção ao centro, formando uma curvatura que eu tenho certeza de que não estava lá quando o sol se pôs. Essa inclinação sombria, a simetria rústica, me trouxe uma sensação de pavor primal, como se eles estivessem olhando. Dormi mal, mas o pior ainda estava por vir. Nas noites seguintes, os sons próximos ao poço tornaram-se mais altos. Agora eram misturados ao que parecia o som de algo rastejando, uma textura sonora impossível de ignorar, como um corpo viscoso movendo-se na terra. E então começaram as pegadas. Era impossível explicá-las. Pela manhã, ao redor do poço, surgiam o que pareciam marcas no solo, mas não eram pegadas normais. Não pareciam de patas ou garras conhecidas. Eram como rachaduras côncavas no chão, cada uma com bordas irregulares e profundas. Percebi que essas pegadas não apontavam para fora do poço. Não, elas vinham de longe e terminavam na borda, como se algo tivesse entrado lá. No dia seguinte, as galinhas estavam mortas. Seus corpos não foram atacados por predadores comuns. Não havia cortes, mordidas ou sangue. Era como se estivessem drenadas. Pele seca, penas espalhadas, mas ossos intactos. Foi naquela noite que as vi pela primeira vez. Eu estava na varanda, tentando convencer a mim mesmo de que relatar o ocorrido para alguém não seria um ato de loucura. A fazenda era minha única aposta de futuro. Ceder ao medo e fugir significava bancarrota. Uma lâmpada fraquejou lá fora e então elas apareceram. Sombras que rastejavam, movendo-se rápido demais para algo com aquele tamanho. Tinham uma forma, indefinida, como se estivessem constantemente em metamorfose. Mas suas extremidades eram pontiagudas, afiadas, enquanto seus corpos eram molhados, cobertos por algo negro como óleo. Não podiam ser deste mundo. Seus olhos, sim, havia olhos em algum ponto naquela massa indistinta. Brilhavam com uma luz fraca, como os de insetos, mas pareciam buscar em mim algo mais profundo do que carne. Algo que eu não queria dar. E o pior, elas saíam do poço. Todo o tempo pareciam sair de lá. Eu deveria ter ouvido os avisos. Algo foi preso naquele buraco por uma razão. Mas agora que está liberto, não parece querer ir embora. Chegou o momento em que eu não aguentava mais. Não estava disposto a pagar para ver. Sem saber se iria funcionar, no outro dia, tranquei o poço com tábuas novamente, mas não passei mais nenhuma noite naquele lugar. Fui embora imediatamente. Passei uns dias em uma pousada enquanto tentava vender aquela fazenda para outra pessoa ou empresa, a fim de levantar dinheiro para comprar uma nova propriedade. Conto esse relato aqui, mas não contei para o novo dono que adquiriu. Preferi não saber mais de nada daquele lugar. Espero que aquele mal um dia se extingua.